Você já passou por aquela situação onde você orou, você repreendeu, você falou alto e parecia que as suas palavras estavam batendo no teto e voltando? A gente lê na Bíblia que Jesus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. A gente lê que em meu nome expulsarão demônios, mas na hora H, quando a doença bate na porta e a crise chega, muitas vezes a gente se sente impotente. E aí surge a dúvida, será que eu não tenho fé o suficiente? Será que essa autoridade é só para apóstolos e pastores? Se você já sentiu isso, esse vídeo é para você. Hoje eu não quero te passar uma fórmula mágica, eu quero te mostrar biblicamente o que é a autoridade do crente. Nós vamos entender a diferença entre pedir e ordenar. E o mais importante, como fazer isso da forma correta. Sem misticismo, mas com base na palavra de Deus. Para a gente começar, a gente precisa definir o que é autoridade. No grego do Novo Testamento, existem duas palavras principais para poder. A primeira palavra é dunamis, que significa força explosiva, poder de realizar milagres. É daí que vem a palavra dinamite, mas não é dessa que eu quero falar agora. Eu quero falar da segunda palavra, exousia. Exousia significa autoridade delegada. É o direito legal de agir. Pensa comigo. Imagine um guarda de trânsito. Ele é um homem comum, sei lá, com 80 quilos, mais ou menos. Se vier um caminhão de 10 toneladas na direção dele, esse homem, ele não tem força física. Ele não tem dunamis para segurar esse caminhão. Mas se ele levantar a mão, apitar, o caminhão para. Por quê? Porque ele tem autoridade. Ele tem o Estado por trás dele. A farda que ele está vestindo representa um poder maior do que o dele. Em Lucas 10:19, Jesus diz: "Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo." Presta atenção nisso. Jesus nos deu exousia, que é autoridade, sobre o dunamis, que é o poder e força do inimigo. O diabo, ele pode até ter força, mas nós temos a patente. Nós temos a autoridade legal. E onde começa essa autoridade? Você pode me perguntar. Essa autoridade, ela não começa em você. Ela não vem porque você jejua muito ou porque você é santo demais. A base dessa autoridade está na vitória de Cristo. Em Apocalipse 1:18, Jesus aparece glorificado e declara o resultado dessa vitória. Ele diz: "Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno." Preste atenção. Ele não disse que apenas sabe onde estão as chaves. Ele disse que tem a posse delas. Em Colossenses 2:15, Paulo explica como isso aconteceu. Diz que Jesus despojou os principados e potestades. Ele tirou a autoridade do inimigo e a tomou para si. E logo em seguida ele se vira para nós e diz: "Toda a autoridade me foi dada, portanto, ide." Nesse momento ele transfere essa autoridade para nós. É como uma procuração. Quando você tem uma procuração, você assina uma procuração, você dá a alguém o direito de assinar documentos, vender bens, tomar decisões em nome de outra pessoa. Então, quando usamos o nome de Jesus, não é uma palavra mágica, tipo abracadabra. É um ato espiritual. É você apresentando a procuração no mundo espiritual e dizendo: "Eu não estou aqui em meu nome, eu estou aqui representando o Rei dos Reis." Então, entendendo isso, a gente muda a nossa forma de orar. Existem momentos de pedir a Deus e existe momento de exercer a autoridade. Muitos cristãos vivem pedindo a Deus para fazer coisas que Ele já mandou a gente fazer. Olha o que diz Marcos 11:23. "Porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, assim lhe será feito." Note que Jesus não disse quem orar a Deus pedindo para tirar o monte. Ele disse quem disser ao monte. Isso é autoridade. Quando Moisés estava de frente para o Mar Vermelho, clamando, Deus disse para ele: "Por que clama a mim? Diga ao povo que marche e estenda a sua vara." Havia ali uma ação de autoridade que dependia de Moisés. Então, como funciona na prática? Por exemplo, em uma enfermidade ou opressão maligna, você não vai orar: "Ó Senhor, por favor, se for da tua vontade, manda o diabo embora." Não. O diabo é um fora da lei. Ele é um invasor. Se um ladrão entra na tua casa, você não pede para ele sair. Você manda ele sair. Você liga para a polícia. A oração de autoridade é uma ordem de despejo. Você vai olhar para a situação e dizer: "Em nome de Jesus, enfermidade, saia desse corpo."
eu proíbo a sua atuação aqui, porque esse corpo é templo do Espírito Santo. Você está aplicando a lei de Deus sobre uma situação ilegal. A doença é ilegal no reino de Deus. A opressão é ilegal na vida do crente. Mas cuidado, existe um erro muito comum aqui. Algumas pessoas acham que a autoridade está no volume da sua voz. Acham que se gritar, o diabo vai obedecer mais. Mas a autoridade não está no grito. A autoridade, ela está na sua convicção. Aquele guarda de trânsito que eu falei no início do vídeo, ele não precisa gritar para o caminhão parar. Ele só precisa ser convicto da sua autoridade. Ele precisa ser convicto da autoridade que a sua farda representa. O mundo espiritual não obedece ao seu barulho. Ele obedece à fé que está no seu coração e à legalidade no nome de Jesus. Agora, meus irmãos, chegamos à parte mais importante desse vídeo, o ponto onde muita gente cai. Lembra em Atos 19, filhos de Seva? Eles viram Paulo expulsando demônios e tentaram imitar. Eles disseram ali para o espírito maligno: "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." E aí vocês sabem o que o demônio respondeu? "Eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem são vocês?" Daí eles apanharam feio. Por quê? Voltamos. Porque eles tentaram usar o nome de Jesus como um amuleto, sem ter relacionamento com ele. A autoridade do crente é diretamente proporcional à sua submissão a Deus. Em Tiago 4:7 existe uma ordem lógica. Primeiro, sujeitai-vos a Deus. Segundo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, não tente resistir ao diabo se você não está sujeito a Deus. Um policial só tem autoridade, muitas vezes, enquanto ele está fardado e cumprindo as leis da corporação. Se ele for um policial corrupto, fora da lei, a farda dele perde o valor moral. Você quer ter autoridade para curar enfermos? Quer ter autoridade para repreender o mal na sua família? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: você obedece a Deus? A sua vida de oração, a sua leitura da palavra, a sua santidade. Isso é o que te dá o background, o estofo para sustentar a autoridade. A autoridade flui da intimidade. Quanto mais perto de Jesus você está, mais o seu cheiro é misturado ao dele. E quando o diabo sente o cheiro de Cristo em você, ele é obrigado a recuar. Não por sua causa, mas por causa dele em você. E para que serve essa autoridade? Deus não deu autoridade para você se mostrar. Não é para você fazer show, nem mostrar que é ungido. A autoridade nos foi dada para serviço, para a expansão do reino. Em Lucas 9, Jesus enviou os 12 para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. A autoridade é ferramenta de trabalho. É para liberar o cativo, é para trazer alívio ao que sofre. Quando você entender que você é agente do reino de Deus, o medo vai embora. Muitos cristãos têm medo de orar por cura, porque eles pensam: e se não acontecer nada? Eu vou passar vergonha. Vai, levanta. Levanta. Força agora nesses nervos, em nome de Jesus. Ei, a responsabilidade do milagre não é sua. A sua responsabilidade é a obediência e a sua fé. O resultado é com Deus. Deixa com Deus. Mas você tem que exercer a autoridade. Você tem que abrir a boca e ordenar. Se você vê algum doente, não tenha medo. Coloque a mão sobre ele, se for apropriado, e com compaixão. Porque a fé, ela opera pelo amor. Declare a cura sobre aquela vida. Use a sua procuração. Ah, mas e se eu orar e a pessoa não for curada? Continue crendo, continue orando. A cura, às vezes, ela vem na hora, às vezes ela é progressiva. Nós não controlamos o tempo de Deus, mas nós não podemos deixar de exercer a nossa função. Não deixe que uma experiência sua, frustrada, anule a verdade da palavra de Deus. A palavra diz que os sinais seguirão aos que creem. Você crê? Conclusão. Então, o que nós aprendemos hoje nesse vídeo? Você tem autoridade delegada, exousia, dada por Deus. Essa autoridade é como uma procuração legal para você usar o nome de Jesus. Você deve falar com a montanha, ordenar que o mal saia, não apenas pedir progressivamente. Essa autoridade só funciona se você estiver submisso a Deus. E eu quero te desafiar hoje. Não aceite passivamente as investidas do inimigo na sua mente, na sua saúde ou na sua casa. Levante
Coloque-se na posição de filho e filha de Deus e assuma o seu posto. Comece a declarar a palavra de Deus na sua vida. Em vez de falar o tamanho do problema para o seu Deus, fale o tamanho do seu Deus para o seu problema. Se esse vídeo abrir o seu entendimento, eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu tenho autoridade em Cristo. Diga isso para selar o seu compromisso. Se você tem alguma dúvida ou alguma experiência, conta aqui nos comentários também. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque isso ajuda a levar essa mensagem para muito mais pessoas. E lembrando, pessoal, se vocês tiverem algum tópico ou algum assunto que vocês gostariam que eu fizesse vídeo, podem botar nos comentários também, tá bom? Que Deus te abençoe e te encha de ousadia e fé. Até a próxima, fiquem com Deus.